Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um devocional do Pilha Certa. Deus tem uma palavra hoje para o meu coração e para o seu coração. O tema da nossa mensagem é Liberte-se do passado. Nosso texto de referência se encontra em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, que diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Deus fez a humanidade, Ele estabeleceu 3 tempos para nossas vidas: passado, presente e futuro. Nós somos acumuladores de experiência nato. Nós o tempo inteiro acumulamos experiência nas nossas vidas. E volta e meia, nós focamos em alguma experiência ou época em especial. Eu vejo muitas pessoas andando por aí, vivendo o presente, mas prisioneiras do passado. É muito comum o passado fazer prisioneiros. E lendo a Bíblia, eu percebi que existem pessoas que ficam presas ao passado por 3 motivos. Primeiro, por querer viver uma vida de pecado. Segundo, por não conseguir liberar o perdão. E terceiro, por querer reviver um tempo que não volta mais. O Antigo Testamento, ele tem muitas histórias que servem de exemplo para nossas vidas. Em Gênesis, capítulo 19, conta a história de uma família, a família de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, e ele saiu juntamente com Abraão daquela terra quando Deus fez uma promessa para ele. Sendo que chegou um dado momento, houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão decidiu que ambos tinham que se separar e mandou que ele escolhesse um lado da terra. Ele escolheu o lado mais bonito, de planícies, de árvores. Porém, quando ele chegou naquela cidade, aquela cidade era tomada de promiscuidade, de lascívia. E a maldade do coração daquelas pessoas chegou até Deus. E Deus decidiu destruir aquela terra. Sendo que Deus falou com Abraão, e Abraão interviu. Abraão intercedeu por aquelas pessoas. E Deus enviou 2 anjos para que retirasse a família de Ló daquele lugar, porque Ló era considerado justo por Deus. Só que os anjos chegaram lá, retiraram a família de Ló e falaram para eles: vai adiante, mas não olhem para trás. Ló e as suas filhas obedeceram, foram fiéis a Deus. Mas a mulher de Ló, ela de alguma forma estava presa àquela vida de pecado. De alguma forma ela estava prisioneira daquele passado. E no meio do caminho, ela olhou para trás. Ei, eu quero dizer para você, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Deus já te libertou dessa vida de pecado. Deus já te libertou desse lugar. Deus tirou você com mão forte do lugar onde você estava e colocou você na presença dele. Não olhe para trás. Aquela mulher olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Tem muita gente que está me ouvindo hoje, que está como uma estátua de sal. Não consegue ir para frente nem para trás, porque está prisioneira de um passado, está prisioneira de um momento da sua vida que Deus já libertou. Quero dizer para você nesse dia de hoje, liberte-se do seu passado, não olhe para trás, vá para frente, olhe para o alto, foque no teu alvo, porque Deus, Ele é poderoso para te dar vitória, mas é necessário que você abra mão, é necessário que você deixe para trás e não olhe nunca mais. Segundo motivo para que uma pessoa venha viver como prisioneira do passado: perdão não liberado. Mais uma vez, o Antigo Testamento tem uma história que retrata bem isso. A Bíblia conta o episódio da vida de Diná. Diná era filha de Jacó. E em um certo momento da sua vida, Jacó, ele acampou perto de uma cidade que tinha costumes pagãos. E tinha um homem lá chamado Siquém, filho do rei daquela cidade, que ele se apaixonou, ele se atraiu por Diná, a filha de Jacó, e ele forçou ela a ter relações com ele. Aquilo trouxe uma crise para aqueles 2 povos. Mas o pai de Siquém, ele foi lá, conversou com Jacó, porque o filho dele estava apaixonado pela sua filha, e ambos resolveram fazer uma aliança. E o trato dessa aliança era o seguinte: todos os homens da sua cidade vão ter que se circuncidar, para que nós venhamos firmar essa aliança. E assim foi feito. Os homens se circuncidaram e Diná e Siquém se casaram. Porém, os irmãos de Diná, eles não superaram essa dor. Eles ficaram prisioneiros daquele momento da afronta. E eles tramaram. Eles se aproveitaram do momento de fragilidade dos homens daquela cidade, porque eles estavam se recuperando da circuncisão, e eles resolveram atacar. E eles entraram de noite naquela cidade
e mataram todos os homens, inclusive Siquém, marido da sua irmã. Eles paralisaram no momento da dor. Eles pararam no passado e eles resolveram fazer uma vingança. Eles quebraram uma aliança por causa de uma vingança. Eu quero dizer para você, você não precisa viver prisioneiro do passado por causa da sua dor. Jesus, ele já morreu na cruz por mim e por você. Nós não precisamos ficar prisioneiros do passado. Aqueles homens, eles mataram. Aqueles homens quebraram a aliança em nome de uma vingança. Quero dizer para você, a palavra do Senhor diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Não se tome por juiz. Você não é juiz. Você não é dono da razão. Eu não sou o dono da razão. E Deus está falando para mim e para você nesse dia de hoje. Nós precisamos soltar esse fardo. Nós precisamos largar esse fardo que nós estamos carregando. Essa mágoa, por essa palavra que foi lançada, por esse tapa que foi dado, por essa agressão, por esse olhar que você não esperava. Deus está falando para você, ei, eu tenho o melhor para você. Eu tenho um olhar de carinho para você. Eu tenho uma palavra de amor para você. Mas é necessário você entregar tudo isso nas minhas mãos. Não tente fazer vingança com as tuas próprias mãos. Abra mão. Largue esse fardo. Jesus, ele te convida nesse dia de hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. Troque o teu jugo. Troque o teu fardo pelo fardo do Senhor e você vai levar uma vida muito mais leve e muito mais feliz. Você não precisa se vingar. Liberte-se nessa noite, liberte-se nesse dia de hoje do teu passado e Deus, ele vai te dar a tua vitória. Terceiro motivo que mantém uma pessoa como prisioneira do seu passado: saudade de um tempo que não volta mais. Assim como as experiências ruins, elas deixam marca nas nossas vidas, muitas experiências boas também nos aprisionam. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E nós precisamos entender isso. O povo de Israel, eles estavam no Egito, eles foram para lá no tempo da fome. Quando José era governador do Egito, eles foram para aquele lugar e eles ganharam a posse de uma terra ali no Egito. E eles puderam viver ali, fazendo livremente as suas atividades, sendo agricultores, cuidadores de gado. Eles viveram seus anos de ouro ali no Egito. Porém, José morreu e um novo faraó se levantou. Um faraó que não conhecia José e um faraó que não considerava o povo de Israel. E eles começaram a ser perseguidos, começaram a ser maltratados. Só que Deus, ele na sua misericórdia, ele levanta Moisés. E Moisés, com mão forte e obediente a Deus, ele consegue retirar aquele povo do Egito e leva eles a caminho da terra prometida. Sendo que nesse caminho eles encontraram um deserto. E nesse deserto eles precisavam depender diariamente de Deus. Deus enviava todo dia o seu alimento. Deus enviava todo dia a sua porção. Mas o povo não queria depender de Deus. E isso fazia com que eles sentissem saudade do Egito. Eles sentiam falta das cebolas, eles sentiam falta dos pepinos, eles sentiam falta dos pimentões, porque eles não queriam depender de Deus. Não há coisa que deixe Deus mais triste do que quando as pessoas falam o seguinte: ah, como eu era feliz naquele tempo que eu tinha aquele emprego. Ah, como eu era feliz naquela época da minha vida que eu tinha uma condição financeira boa. E muitas vezes, essa época era uma época que nós nem conhecíamos o Senhor. E o Senhor está dizendo: a sua riqueza está em mim. A nossa riqueza está no Senhor. Nós não devemos sentir saudade de tempo em que nós vivíamos, que nós não tínhamos a presença de Deus. O nosso tesouro é hoje. O nosso tesouro é o presente. É o Espírito Santo que o Senhor nos deu. Pare de ficar se lamentando e com saudade do passado. Viva o hoje intensamente, porque no hoje o Senhor tem promessa para a sua vida. Hoje o Senhor tem vitória para a sua vida. Pare de olhar para trás e olhe para frente. O povo de Israel estava olhando para um tempo em que eles eram escravos e Deus estava encaminhando eles para um tempo onde eles seriam senhores da terra, onde eles seriam donos de uma terra que manava leite e mel. O que Deus tem preparado para a tua vida, meu irmão, é muito maior do que você pensa e do que você imagina.
Para de olhar para trás e comece a crer nas promessas do Senhor. É para frente que se olha, é para o alto que se olha. Vai adiante, porque Deus ele vai te dar a sua vitória. Mas Jorge, como é que eu faço para me libertar do meu passado? Ora, o apóstolo Paulo ele já deu a receita no nosso texto de referência. Ele disse o seguinte: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. São 3 etapas: esquecer, avançar e prosseguir. Como que eu esqueço daquilo que passou? Ocupando a sua mente com coisas novas. Às vezes nós queremos ficar revivendo aquilo, nós ficamos alimentando as experiências ruins e para nós esquecermos dessas experiências, nós precisamos colocar outras experiências no lugar dessas. Se permita viver o novo de Deus. Se permita viver novas experiências com Deus. Leia a palavra do Senhor. Vá em lugares que fale do Senhor. Leia livros sobre o Senhor. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus e aquilo que estava no passado vai ficar obsoleto na sua vida. Você não precisa viver de passado. Deus tem um presente maravilhoso para você. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Segunda coisa, nós precisamos avançar. No avançar, nós rompemos com o estado de paralisia. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você fique prostrado. Quando esse mesmo povo de Israel estava na beira do Mar Vermelho e eles não sabiam o que fazer, Moisés clamou ao Senhor e o Senhor disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche e tu estende a tua vara e fere esse mar. Deus está mandando dizer para você nesse dia de hoje: para de ficar aí estagnado e comece a marchar, porque quando você começar a avançar, aquilo que você não esperava vai se abrir diante dos teus olhos e aquilo que você achava que não ia acontecer vai começar a acontecer. Diga ao povo de Israel que marche, avance, prossiga. O terceiro passo é prosseguir. Eu não sei qual é a origem, eu não sei qual é a raiz dessa palavra, mas o pró quer dizer antes, ou seja, prosseguir, seguir antes, seguir sem saber o que vai acontecer. Talvez você não tenha noção daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, mas eu quero dizer para você: prossiga, vá em frente, mesmo sem saber o que vai acontecer, porque Deus ele vai colocar a sua mão e ele vai criar um caminho no meio do deserto para você. Deus ele está mandando te dizer nesse dia de hoje: há um caminho preparado no meio do deserto para você e você não vai morrer de fome. Deus vai preparar o teu alimento diário, Deus vai mandar a água sair da rocha, mas você não vai perecer no meio da tua provação. Mas é necessário você esquecer, é necessário você avançar e é necessário você prosseguir. Prossiga para o alvo. O teu alvo é Jesus. O meu alvo é Jesus. Não importa o que passou, não importa o que aconteceu, decida nesse dia de hoje se libertar do teu passado e viver o presente e viver o novo de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te abençoe nessa semana, em nome de Jesus.